A noite de Natal caía sobre a pequena cidade do interior com aquela atmosfera peculiar que só essa data consegue criar. As casas acendiam suas luzes coloridas uma a uma, formando um colar de cores que se estendia pelas ruas estreitas. Do lado de fora das residências, famílias inteiras se reuniam em varandas decoradas, vozes alegres misturando-se ao som de músicas natalinas que escapavam pelas janelas abertas. Crianças corriam pelas calçadas com roupas novas, segurando brinquedos recém-desembrulhados, enquanto o cheiro de peru assado e rabanada tomava conta do ar. Rafael Silva fechou a porta da oficina mecânica às 5:30 da tarde, mais cedo do que o habitual. Não porque tivesse alguma ceia esperando por ele, nenhuma família reunida ao redor de uma mesa farta, nenhuma troca de presentes ou abraços calorosos. Fechou cedo, simplesmente porque era o que se esperava fazer na noite de Natal. Era o que as pessoas faziam. E Rafael havia aprendido ao longo dos seus 32 anos que seguir certas convenções sociais facilitava a vida, mesmo quando elas não faziam muito sentido para ele. Trancou o cadeado da porta de metal enferrujada e guardou as chaves no bolso da calça jeans desgastada. Suas mãos ainda tinham manchas de graxa que nenhuma quantidade de sabão industrial conseguia remover completamente. Eram marcas permanentes do seu ofício, testemunhas silenciosas de anos consertando motores, trocando peças, devolvendo vida a carros que a maioria das pessoas já teria descartado. Rafael gostava dessa parte do trabalho. Gostava de pegar algo quebrado e fazê-lo funcionar novamente. Havia uma honestidade nisso, uma clareza que ele raramente encontrava nas relações humanas. Caminhou até sua caminhonete Ford branca e surrada, estacionada ao lado da oficina. O veículo tinha visto dias melhores, mas Rafael a mantinha funcionando perfeitamente. Conhecia cada parafuso, cada componente, cada ruído que o motor fazia. Era mais do que um meio de transporte. Era sua companheira silenciosa, testemunha de incontáveis viagens solitárias pelas estradas rurais que cortavam a região. Antes de ligar o motor, Rafael ficou alguns segundos parado, as mãos no volante, olhando para o painel simples do carro. O rádio antigo, o velocímetro analógico, o cheiro de óleo e couro velho que impregnava o interior. Tudo ali era familiar, previsível, seguro. O Natal não fora sempre assim para Rafael. Houve um tempo, quando ainda era criança, em que a data significava algo. Sua mãe, Dona Inês, transformava a pequena casa onde moravam em um refúgio de calor e afeto. Ela não tinha dinheiro para grandes presentes ou ceias elaboradas, mas compensava com amor genuíno e uma capacidade impressionante de fazer qualquer ocasião parecer especial. Rafael se lembrava dela decorando a casa com enfeites que fabricava ela mesma, usando papel colorido, barbante e criatividade. Lembrava-se do cheiro de bolo de fubá assando no forno, da voz suave dela cantando músicas de Natal enquanto cozinhava, do jeito como seus olhos brilhavam quando via a felicidade do filho. Mas Dona Inês havia falecido há 5 anos, levada por um câncer que avançou rápido demais. Rafael estava com 27 anos quando perdeu a mãe, e com ela, perdeu também o último laço que o conectava ao espírito natalino. Desde então, o dia 25 de dezembro era apenas mais uma data no calendário. Uma noite em que ele fechava a oficina mais cedo e voltava para casa, onde jantaria algo simples, assistiria televisão e dormiria, como em qualquer outra noite. Rafael ligou o motor da caminhonete. O ronco familiar o confortou. Saiu do pequeno estacionamento de terra batida e pegou a rua principal da cidade, passando pelas casas iluminadas, pelas famílias felizes, pelas crianças animadas. Observou tudo aquilo com uma mistura de distanciamento e leve melancolia. A estrada rural que levava à sua casa ficava a uns 15 minutos do centro da cidade. Era um caminho de terra batida, ladeado por cercas de arame farpado que delimitavam propriedades rurais. Nessa época do ano, com o início das chuvas, a vegetação estava verdejante e o ar tinha aquele cheiro característico de terra molhada misturada com o perfume de capim. O céu já estava escuro, pontilhado por estrelas que brilhavam com intensidade incomum. Ele dirigia no automático, conhecendo cada curva, cada buraco, cada trecho mais irregular daquela estrada.
A caminhonete balançava suavemente nos solavancos e o rádio tocava baixinho, uma estação que alternava entre músicas sertanejas antigas e notícias locais. Foi quando estava a cerca de 8 quilômetros da cidade que Rafael viu a figura na beira da estrada. Inicialmente, pensou que fosse apenas sua imaginação ou talvez um animal, mas à medida que se aproximava, a luz dos faróis revelou claramente a silhueta de uma pessoa. Uma mulher de pé, sozinha, à beira da pista de terra. Não havia nenhum carro quebrado por perto, nenhum sinal de pane mecânica, nenhuma indicação do que ela estaria fazendo ali, naquele horário, naquela noite, naquele lugar ermo. Rafael diminuiu a velocidade instintivamente. Seu primeiro impulso foi de desconfiança. Não era comum encontrar alguém assim sozinho, em uma estrada rural na véspera de Natal. Podia ser uma armadilha, podia ser alguém perigoso. A prudência aconselhava que seguisse em frente, que não se envolvesse. Mas então ele olhou melhor. A mulher tinha a aparência de quem estava entre os 25 e 30 anos. Usava roupas simples, uma calça jeans e uma blusa de manga comprida clara. Carregava uma bolsa de tecido a tiracolo, o tipo de bolsa que qualquer pessoa comum usaria. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo frouxo, alguns fios soltos emoldurando seu rosto. Ela segurava um celular na mão, olhando para a tela apagada com uma expressão que parecia ser uma mistura de cansaço e resignação. O que mais chamou sua atenção foi a postura dela. Não parecia desesperada. Não estava acenando freneticamente pedindo socorro. Estava apenas ali, parada, como se estivesse esperando por algo ou por alguém, ou talvez por nada. Havia uma calma estranha nela. Rafael parou a caminhonete alguns metros à frente dela e ficou por um momento indeciso. Através do retrovisor, viu que ela havia levantado o rosto na direção do veículo, mas não se mexeu. Não veio correndo até ele. Apenas esperou. Foi então que uma memória atravessou a mente de Rafael com clareza cristalina. A voz de sua mãe, anos atrás, quando ele ainda era adolescente. Estavam voltando da cidade em uma tarde chuvosa, quando viram um homem na estrada, encharcado, fazendo sinal para que parassem. Rafael, com a impulsividade dos 16 anos, havia dito que não deviam parar, que podia ser perigoso. Dona Inês havia sorrido daquele jeito paciente que só ela tinha e respondido com simplicidade: "Filho, a gente sempre ajuda quem estiver na estrada, porque um dia você pode ser quem está precisando de ajuda. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas histórias que tocam o coração." Rafael respirou fundo. Tirou o cinto de segurança, abriu a porta da caminhonete e desceu. O ar noturno estava fresco, carregado com o cheiro de terra e vegetação. Ele caminhou devagar em direção à mulher, mantendo uma distância respeitosa. Quando chegou mais perto, pôde ver melhor o rosto dela. Tinha traços delicados, pele clara levemente corada pelo vento frio da noite, e olhos escuros que o encararam com uma mistura de curiosidade e cautela. "Boa noite", disse Rafael, mantendo o tom de voz neutro. "Está tudo bem? Precisa de ajuda?" A mulher o estudou por alguns segundos antes de responder. Rafael percebeu que ela estava fazendo sua própria avaliação, decidindo se podia confiar nele. Finalmente, ela assentiu levemente. "Meu celular descarregou", disse ela, mostrando o aparelho. Sua voz era suave, mas firme. Estava tentando chamar um táxi, mas não consegui. Rafael olhou ao redor. Eles estavam no meio do nada. A estrada rural era pouco movimentada mesmo durante o dia. À noite, especialmente na véspera de Natal, dificilmente passaria algum carro por ali. "Táxi não costuma vir até aqui", Rafael comentou. "Onde você precisa ir?" "Tem uma fazenda uns 15 quilômetros para frente", ela respondeu. "Fazenda Santa Rita." "Conhece?" Rafael conhecia. Era uma propriedade grande, uma das maiores da região, conhecida pela produção de gado de corte. Ficava praticamente no caminho para sua casa. "Conheço", ele disse. "Posso te levar até lá se quiser." A mulher hesitou. Rafael entendeu. Era uma situação delicada. Ela estava sozinha em uma estrada deserta, e um estranho estava oferecendo carona. "Olha", Rafael acrescentou, dando um passo para trás, "eu moro logo depois da fazenda Santa Rita. Vou passar por lá de qualquer jeito, mas entendo se você preferir esperar."
Ele viu quando algo mudou no olhar dela. Talvez tenha sido a forma sincera como ele falou. Talvez tenha sido o fato de ele ter dado espaço para ela recusar. Tudo bem, ela disse finalmente. Aceito a carona. Obrigada. Rafael assentiu e caminhou de volta para a caminhonete. Abriu a porta do passageiro para ela e esperou que entrasse antes de contornar o veículo. A mulher se acomodou no banco, colocando a bolsa no colo. Rafael ligou o motor e retomou o caminho. Os primeiros minutos foram de silêncio absoluto. Rafael mantinha os olhos na estrada. A mulher olhava pela janela, observando a escuridão pontilhada ocasionalmente por luzes distantes. O rádio continuava tocando baixinho. Foi ela quem quebrou o silêncio primeiro. Meu nome é Helena, disse. Rafael, ele respondeu. Obrigada por parar. Sei que deve ter parecido estranho. Um pouco, Rafael admitiu. Mas minha mãe sempre dizia que a gente deve ajudar quem está na estrada. Sua mãe parece ser uma pessoa sábia. Era, Rafael corrigiu suavemente. Ela faleceu há alguns anos. Sinto muito, Helena disse com genuína empatia. Rafael apenas assentiu. Outro silêncio se instalou, mas desta vez era diferente. Menos tenso, quase confortável. Rafael mantinha os olhos fixos na estrada enquanto a caminhonete avançava pelo caminho de terra. Os faróis cortavam a escuridão, revelando trechos de vegetação densa e cercas que delimitavam propriedades invisíveis na noite. O silêncio entre ele e Helena não era desconfortável, mas carregava aquela tensão natural de dois estranhos compartilhando um espaço pequeno. Helena observava o interior da caminhonete com discreta curiosidade. O painel antigo, com seus mostradores analógicos e botões desgastados pelo tempo. O rádio que provavelmente era original de fábrica. O banco de couro rachado mais limpo. Havia algo honesto naquele veículo, uma autenticidade que contrastava violentamente com o mundo de onde ela vinha. Sua caminhonete é antiga, ela comentou, não como crítica, mas como observação. De 1989, Rafael respondeu, e havia um toque de orgulho discreto em sua voz. Herdei do meu avô. Ele me ensinou mecânica consertando ela. Você é mecânico, então? Tenho uma oficina pequena na cidade. Nada muito elaborado, mas dá para viver. Helena assentiu, processando a informação. Rafael parecia tão diferente das pessoas que ela conhecia. Havia uma simplicidade nele que não era ignorância, mas escolha. Uma tranquilidade que vinha de quem sabia exatamente quem era, e não tentava ser mais do que isso. E você? Rafael perguntou. Vai visitar alguém na fazenda? A pergunta era simples, casual, mas Helena demorou a responder. Rafael percebeu a hesitação e não insistiu, mantendo os olhos na estrada e esperando que ela decidisse se queria compartilhar ou não. Minha tia, Helena disse finalmente, a mentira saindo com facilidade praticada. Ela mora lá sozinha. Achei que seria bom passar o Natal com ela. Rafael assentiu, aceitando a explicação sem questionamentos. Não era da sua natureza investigar a vida alheia. Se Helena queria contar mais, contaria. Se não, tudo bem também. É uma boa propriedade a Santa Rita, ele comentou. Seu tio deve cuidar bem do lugar. Minha tia, Helena corrigiu rapidamente. Ela é viúva, cuida de tudo sozinha há alguns anos. Deve ser uma mulher forte, então. É, Helena disse, e pela primeira vez havia algo genuíno em sua voz. Muito forte. Eles seguiram em silêncio por mais alguns minutos. Rafael reduziu a marcha ao passar por um trecho mais irregular da estrada, desviando de buracos, com a prática de quem conhecia cada imperfeição do caminho. Helena se segurou discretamente no painel quando a caminhonete balançou mais forte. Desculpa, Rafael disse. A estrada fica pior depois das chuvas. Tudo bem, você dirige bem. Era um elogio simples, mas Rafael o apreciou. Dirigir bem para ele significava mais do que apenas controlar um veículo. Significava entender a máquina, respeitar seus limites, trabalhar em harmonia com ela. Era a mesma filosofia que aplicava em tudo na vida. Quando eu era pequeno, Rafael começou de repente, surpreendendo a si mesmo por compartilhar. Eu costumava desmontar motores quebrados que chegavam na oficina do meu avô. Ele me deixava ficar lá no canto, fuçando nas peças,
tentando entender como tudo se encaixava. Helena se virou para olhá-lo interessada. Havia algo na voz dele quando falava sobre isso, uma suavidade que não estava presente antes. E o que você fazia com as peças? Montava carrinhos, Rafael disse, e um leve sorriso tocou seus lábios. Nada sofisticado, só juntava engrenagens, parafusos, pedaços de metal. Mas eles andavam, funcionavam. Minha mãe guardava todos numa caixa. Dizia que um dia iam valer dinheiro. E valiam. Para ela, sim. Para mim também. O sorriso desapareceu lentamente. Quando ela faleceu, eu doei tudo para uma creche da cidade. Achei que outras crianças mereciam ter aquilo. Helena ficou em silêncio, processando a imagem que Rafael acabara de pintar. Um menino solitário criando brinquedos com sucata. Uma mãe que valorizava cada peça tosca como se fosse arte. Um homem que transformava luto em generosidade. Havia camadas nele que ela não esperava encontrar. Foi bonito da sua parte, ela disse finalmente. Rafael deu de ombros. Foi o certo a fazer. A estrada fez uma curva fechada e Rafael desacelerou ainda mais. Foi quando ouviram o barulho. Um estalo forte seguido de um balanço irregular da caminhonete. Rafael imediatamente reconheceu o problema. Pneu furado, ele disse, mantendo a calma enquanto guiava o veículo para fora da pista, parando em uma área mais plana ao lado da cerca. Sério? Helena perguntou, com um toque de preocupação na voz. Acontece, Rafael disse, já desligando o motor. Tem o estepe. Vai levar uns 20 minutos para trocar. Ele desceu da caminhonete e foi até a parte traseira, abrindo a tampa e retirando o macaco e a chave de roda. Helena desceu também, observando-o começar a trabalhar sob a luz fraca dos faróis. Tem certeza que não quer ajuda? Ela perguntou. Rafael olhou para ela surpreso. Você sabe trocar pneu? Não, Helena admitiu, mas posso aprender. Houve uma pausa. Rafael a estudou por um momento, tentando entender aquela mulher que aceitava carona de estranhos e queria aprender a trocar pneus em uma noite de Natal. Havia algo nela que não se encaixava completamente, mas ele não conseguia identificar o quê. Tudo bem, ele disse finalmente. Vem aqui. Helena se aproximou e Rafael começou a explicar o processo. Como afrouxar os parafusos antes de levantar o carro com o macaco. Como posicionar o macaco corretamente para não danificar a lataria. Como remover os parafusos em sequência cruzada para manter o equilíbrio. Tenta você, ele disse, oferecendo a chave de roda. Helena pegou a ferramenta, pesada e fria em suas mãos. Posicionou-se como Rafael havia mostrado e tentou girar. O parafuso não se mexeu. Usa o peso do corpo, Rafael instruiu. Não é força de braço, é física. Ela tentou novamente, aplicando o peso como ele sugerira. O parafuso cedeu com um rangido metálico. Helena sorriu, satisfeita com a pequena vitória. Isso, Rafael disse com aprovação genuína na voz. Agora os outros. Trabalharam juntos pelos próximos 15 minutos. Rafael fazia a maior parte do trabalho pesado, mas Helena ajudava onde podia, segurando ferramentas, observando, aprendendo. Suas mãos ficaram sujas de graxa e ela não pareceu se importar. Quando finalmente terminaram, estavam ambos com manchas de óleo e terra. Rafael guardou o pneu furado na carroceria e fechou a tampa. Helena limpava as mãos em um pano que ele havia oferecido. Pronto, Rafael disse. Podemos seguir. Mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Ficaram ali parados, sob a luz dos faróis, em um momento estranho de cumplicidade. Dois estranhos que haviam compartilhado uma tarefa simples e, de alguma forma, criado uma conexão. Foi Helena quem quebrou o silêncio com uma risada leve. Nunca tinha trocado um pneu antes. Você se saiu bem, Rafael disse. E era verdade. Acho que nunca tinha feito nada parecido. Ela admitiu, olhando para suas mãos sujas. Nada tão prático. Rafael a observou com curiosidade. Como assim? Helena percebeu que havia dito demais. Nada. Só que não sou muito do tipo que suja as mãos normalmente. Todo mundo deveria saber fazer coisas básicas, Rafael comentou, voltando para o banco do motorista. Nunca se sabe quando vai precisar. Helena subiu também e a caminhonete voltou à estrada. O clima entre eles havia mudado sutilmente.
A tensão inicial havia dado lugar a algo mais confortável, quase familiar. Rafael, Helena disse depois de alguns minutos, você gosta do Natal? A pergunta o pegou desprevenido. Ele pensou por um momento antes de responder. Costumava gostar, disse honestamente. Quando minha mãe era viva, ela transformava a data em algo especial, mesmo sem ter muito dinheiro. Depois que ela se foi, ele fez uma pausa. Acho que perdeu o sentido. Entendo, Helena disse baixinho. Também nunca gostei muito. Por quê? Ela olhou pela janela, para a escuridão que passava. Porque sempre foi sobre obrigações, sobre manter as aparências, sobre fazer o que era esperado, não o que era desejado. Rafael captou a amargura em sua voz. Sua família é complicada? Você não tem ideia, ela respondeu, e havia tanto peso nessas 4 palavras que Rafael decidiu não insistir. Seguiram em silêncio novamente, mas agora era um silêncio compartilhado, de 2 indivíduos que reconheciam dor um no outro sem precisar expor completamente suas feridas. A fazenda Santa Rita começou a aparecer à distância, suas luzes amareladas destacando-se na escuridão. Rafael diminuiu a velocidade, preparando-se para entrar na propriedade. Foi quando notou que Helena havia ficado tensa ao lado dele, suas mãos apertando a bolsa com mais força que o necessário. Está tudo bem? Ele perguntou. Helena respirou fundo. Sim, só nervosa, faz tempo que não vejo minha tia. Mas Rafael percebeu que havia algo mais naquela tensão, algo que ela não estava dizendo. A caminhonete se aproximou dos portões da fazenda Santa Rita. Eram portões grandes de ferro pintado de verde escuro, com o nome da propriedade trabalhado em letras de metal na parte superior. Rafael parou o veículo em frente à entrada e olhou para Helena, esperando que ela indicasse o que fazer. Mas Helena apenas olhava para os portões fechados, sua expressão difícil de decifrar na penumbra do interior da caminhonete. Rafael percebeu que ela mordia levemente o lábio inferior, um gesto nervoso que contrastava com a calma que ela havia demonstrado até então. Quer que eu buzine? Rafael perguntou quando o silêncio se estendeu por tempo demais. Não, Helena respondeu rapidamente. Não precisa, eu vou descer aqui mesmo. Rafael franziu a testa. Mas o portão está fechado. Como vai entrar? Tem uma passagem lateral, ela disse, já desafivelando o cinto de segurança. Eu conheço o caminho. Algo naquela explicação não soou completamente verdadeiro para Rafael, mas ele não estava em posição de questionar. Se ela queria descer ali, era a escolha dela. Tudo bem, ele disse. Helena pegou a bolsa e abriu a porta, mas antes de descer virou-se para ele. Seus olhos escuros sob a luz fraca do painel o estudaram por um momento. Obrigada, Rafael, de verdade, pela carona, pela ajuda com o pneu, por tudo. De nada, ele respondeu simplesmente. Helena desceu da caminhonete e fechou a porta. Rafael esperou que ela se afastasse, mas ela ficou parada ao lado do veículo por alguns segundos, como se estivesse decidindo algo. Finalmente, ela se inclinou para a janela. Você mora longe daqui? Uns 3 quilômetros para frente, Rafael respondeu. Sozinho? Sozinho. Helena assentiu lentamente. Então você vai passar o Natal sozinho também. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Rafael confirmou com um aceno de cabeça. Eu também, Helena disse baixinho. Antes que Rafael pudesse processar essa informação ou perguntar o que ela quis dizer, Helena deu um passo para trás. Boa noite, Rafael. E Feliz Natal. Feliz Natal, ele respondeu, observando enquanto ela caminhava em direção aos portões. Rafael esperou, o motor da caminhonete roncando baixinho, enquanto Helena contornava os portões pela lateral. Ela desapareceu entre as sombras, e ele ficou ali por mais alguns segundos, uma sensação estranha no peito. Finalmente, colocou o veículo em movimento e seguiu pela estrada. Mas algo o incomodava. A forma como Helena havia ficado tensa ao se aproximarem da fazenda. A pressa em descer antes mesmo de chegarem à entrada principal. A afirmação de que passaria o Natal sozinha, quando supostamente estava indo visitar a tia. Rafael dirigiu por cerca de 2 quilômetros antes de desacelerar. Olhou pelo retrovisor, na direção de onde havia vindo. A sensação de que algo não estava certo crescia em seu peito. Ajude quem estiver na estrada. A voz de sua mãe
Ecoou em sua mente. Com um suspiro, Rafael fez um retorno na estrada. Não sabia exatamente o que estava fazendo ou por que estava fazendo, mas algo lhe dizia que não deveria simplesmente ir embora. Quando chegou novamente aos portões da fazenda Santa Rita, estacionou a caminhonete do lado oposto da estrada e desligou os faróis. Desceu do veículo silenciosamente e caminhou em direção à propriedade, seguindo o mesmo caminho lateral que Helena havia tomado. A passagem era estreita, ladeada por uma cerca viva alta. Rafael avançou com cuidado, seus olhos se ajustando à escuridão. Podia ver a casa principal da fazenda à distância, uma construção antiga e imponente, mas havia algo errado. Nenhuma luz acesa, nenhum sinal de movimento ou vida. Foi quando ouviu um som suave. Alguém chorando. Rafael seguiu o som e encontrou Helena sentada nos degraus da varanda da casa, a bolsa ao lado, o rosto escondido entre as mãos. Ela não havia percebido sua aproximação. "É Helena!" Ele chamou suavemente, não querendo assustá-la. Ela levantou o rosto bruscamente, os olhos arregalados. Mesmo na escuridão, Rafael podia ver as lágrimas em seu rosto. "Rafael, o que você... Por que voltou?" Ele se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal assustado. "Algo me disse que eu deveria, e parece que estava certo." Helena limpou o rosto rapidamente, tentando recuperar a compostura. "Estou bem. Pode ir embora." "Não parece que está bem", Rafael disse, sentando-se nos degraus a uma distância respeitosa. "E essa casa está vazia. Não tem ninguém aqui." Helena ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de cansaço. "Não tem tia nenhuma", ela admitiu. "Nunca teve." Rafael esperou, dando-lhe espaço para continuar. "Esta fazenda pertence à minha família", Helena disse, olhando para a casa escura. "Sempre pertenceu, mas está abandonada há anos. Ninguém vem aqui." "Então por que você veio?" "Porque precisava ir para algum lugar", ela respondeu, e havia uma dor crua em sua voz. "E não podia voltar para casa." Rafael processou a informação lentamente. "Você fugiu." "Fugi", ela confirmou. "De uma vida que não é minha, de expectativas que não posso cumprir, de um pai que não me vê como pessoa, só como extensão dele." A amargura em sua voz quando falava sobre o pai era palpável. Rafael reconheceu aquele tom. Era o som de alguém que havia sido ferido repetidamente pela pessoa que deveria protegê-la. "E veio para cá porque aqui eu costumava ser feliz", Helena disse, olhando para a casa com nostalgia. "Quando era criança, passava férias aqui com minha avó. Antes dela morrer. Antes de tudo ficar complicado." Rafael olhou para a construção antiga. Mesmo no escuro, podia ver que estava em más condições. Janelas quebradas, pintura descascada, telhas faltando. A casa parece abandonada há bastante tempo. 10 anos, Helena disse, desde que minha avó faleceu. Meu pai queria vender, mas nunca conseguiu. Disse que o lugar não vale nada, que é só um pedaço de terra no meio do nada. "E para você? O que este lugar vale?" Helena ficou em silêncio, e quando respondeu, sua voz estava embargada. "Era o único lugar onde eu podia ser só Helena, não a herdeira, não a filha perfeita, só... eu." Rafael entendeu mais do que ela imaginava. Ele também tinha um lugar assim, a oficina, onde era apenas Rafael, o mecânico, e não Rafael, o filho sem pai, o homem sozinho, o adulto que nunca conseguiu se encaixar completamente no mundo. Ficaram sentados ali em silêncio por alguns minutos. O ar da noite estava frio e Rafael percebeu que Helena estava tremendo levemente. "Está com frio", ele observou. "Estou bem. Tem alguma forma de entrar na casa?" Helena olhou para ele, surpresa. "Por quê?" "Porque você não pode ficar aqui fora a noite toda, e eu não vou te deixar aqui sozinha." "Rafael, você não precisa..." "Eu sei que não preciso", ele a interrompeu gentilmente. "Mas minha mãe ficaria decepcionada comigo se eu fosse embora agora." Pela primeira vez desde que ele havia voltado, um leve sorriso tocou os lábios de Helena. "Sua mãe realmente era especial, não era?" "Era", Rafael confirmou. "Então tem como entrar?" Helena hesitou, depois tirou algo do bolso. Uma chave antiga, enferrujada. "Minha avó me deu esta chave antes de morrer. Disse que esta casa sempre seria minha, não importa o que acontecesse."
Ela se levantou e caminhou até a porta principal. A chave girou com dificuldade na fechadura enferrujada, mas finalmente cedeu. A porta se abriu com um rangido alto que ecoou na noite silenciosa. Rafael a seguiu para dentro. Tirou o celular do bolso e usou a lanterna para iluminar o interior. A casa estava empoeirada e claramente abandonada, mas a estrutura ainda era sólida. Móveis cobertos com lençóis brancos criavam formas fantasmagóricas na escuridão. Tem energia elétrica? Rafael perguntou. Não sei. Faz anos que não venho aqui. Rafael localizou um interruptor na parede e tentou. Nada aconteceu. Energia cortada, ele disse. Mas tem uma lareira ali. Se conseguirmos lenha, podemos fazer fogo. Costumava ter lenha no depósito dos fundos, Helena disse. Eles exploraram a casa juntos, Rafael usando a lanterna do celular para iluminar o caminho. No depósito, encontraram lenha velha, mas ainda utilizável. Rafael pegou alguns pedaços e voltou para a sala. Em poucos minutos, usando técnicas que aprendera com o avô, Rafael conseguiu acender uma fogueira na lareira. As chamas cresceram, lançando uma luz quente e dançante pela sala. Helena se sentou no chão em frente à lareira, estendendo as mãos em direção ao calor. Rafael se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Obrigada, ela disse baixinho, por voltar, por não me deixar sozinha. De nada. Helena olhou para ele, a luz do fogo iluminando seu rosto. Por que você fez isso? Você nem me conhece. Rafael pensou na pergunta. Era válida. Ele realmente não conhecia Helena. Não sabia quem ela era, de onde vinha, quais eram seus problemas. Mas de alguma forma, nada disso parecia importar. Porque todo mundo merece ter alguém na noite de Natal, ele disse finalmente. E por que você me lembrou de mim mesmo? Como assim? Alguém procurando um lugar onde possa ser apenas quem é. Helena sorriu. E desta vez era um sorriso genuíno. A luz do fogo dançava nas paredes da velha casa, criando sombras que se moviam como fantasmas do passado. Rafael alimentava a lareira com mais lenha, enquanto Helena observava, ainda sentada no chão, os joelhos abraçados contra o peito. Tem fome? Rafael perguntou. Helena pensou por um momento. Na verdade, sim. Não comi nada desde o café da manhã. Eu tenho algumas coisas na caminhonete. Nada elaborado, mas serve. Ele saiu e voltou alguns minutos depois com uma sacola. Tinha pão, queijo, algumas frutas e uma garrafa de água. Sentou-se ao lado dela e dividiu a comida. Comeram em silêncio confortável, o crepitar do fogo preenchendo o espaço entre eles. Helena observou como Rafael partia o pão com cuidado, como oferecia a melhor parte a ela antes de pegar a sua. Pequenos gestos que revelavam caráter. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse depois de algum tempo. Pode. Você nunca pensou em se casar? Ter família? Rafael mastigou devagar antes de responder. Já pensei. Tive uma namorada há alguns anos. Ela queria que eu largasse a oficina, arrumasse um emprego em escritório, usasse terno todos os dias. E você não quis? Não era quem eu sou. Ela queria que eu fosse outra pessoa. Ele deu de ombros. Preferi ficar sozinho, a fingir ser alguém que não sou. Helena assentiu, entendendo perfeitamente. Meu pai fez a mesma coisa comigo a vida toda. Tentou me moldar para ser o que ele queria. Quando percebi que nunca seria suficiente, decidi sair. E seus amigos? Sua mãe? Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Os amigos... Ela hesitou. Não sei se tenho amigos de verdade. Tenho pessoas que se aproximam pelo que meu pai tem, não por quem eu sou. Sinto muito. Não sinta. Estou acostumada. Rafael olhou para ela. Ninguém deveria se acostumar com isso. As palavras dele tocaram algo profundo em Helena. Fazia tanto tempo que alguém não validava seus sentimentos, não reconhecia que a situação em que vivia era errada. Rafael, ela disse baixinho, você acha que é possível recomeçar? Simplesmente deixar tudo para trás e ser outra pessoa? Não acho que seja sobre ser outra pessoa, ele respondeu pensativo. Acho que é sobre finalmente ser quem você sempre foi, mas nunca deixaram. Helena ficou em silêncio, processando as palavras. Então, pela primeira vez em muito tempo, começou a falar abertamente sobre sua vida.
sobre o pai controlador que via nela apenas uma continuação do próprio ego, sobre as expectativas impossíveis, sobre a sensação constante de estar presa em uma vida que não escolhera. Rafael escutou sem interromper, sem julgar. Apenas escutou, e de alguma forma, isso era mais do que qualquer conselho poderia ser. Quando ela terminou, percebeu que havia lágrimas em seu rosto novamente. Rafael estendeu um lenço limpo que tirou do bolso. Obrigada, ela murmurou, limpando os olhos. Por escutar. É o mínimo que eu posso fazer. Helena olhou ao redor da sala, para os móveis cobertos, para as paredes que guardavam memórias de tempos mais felizes. Sabe o que é engraçado? Eu sempre achei que liberdade seria grandiosa, cheia de conquistas e realizações. Mas agora, sentada aqui, sem nada além desta casa velha e um estranho gentil, me sinto mais livre do que em toda a minha vida. Talvez porque liberdade não seja sobre ter tudo, seja sobre poder escolher. E você? Escolheu sua vida ou ela aconteceu com você? Rafael pensou na pergunta. Um pouco dos dois. Escolhi continuar a oficina. Escolhi ficar aqui, nesta cidade pequena. Mas não escolhi ficar sozinho. Isso só aconteceu. Você se sente sozinho? Às vezes. Mas prefiro solidão honesta à companhia falsa. Helena se aproximou um pouco dele, e Rafael percebeu que ela estava tremendo de novo. Ainda está com frio? Um pouco. Sem dizer nada, Rafael tirou a jaqueta que usava e colocou sobre os ombros dela. Era um gesto simples, mas carregado de cuidado. Obrigada, Helena disse, envolvendo-se melhor na jaqueta que cheirava a óleo de motor e sabão. Ficaram ali sentados, lado a lado, observando o fogo queimar. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de compreensão mútua, de duas almas reconhecendo-se. Foi Helena quem quebrou o silêncio novamente. Rafael, posso te contar um segredo? Pode. Ela tirou algo da bolsa. Era um pequeno enfeite de Natal, uma estrela feita de tecido, já gasta pelo tempo. Segurou o objeto com reverência. Era da minha mãe, ela disse suavemente. A única coisa que tenho dela. Meu pai queria que eu jogasse fora. Disse que era só um pedaço de pano velho. Mas para mim, sua voz falhou. Para você é tudo, Rafael completou. É. Minha mãe costumava pendurar isso na árvore de Natal todo ano. Dizia que era nossa estrela guia. Que não importava o quão perdidos estivéssemos, sempre teríamos essa luz para nos guiar de volta para casa. Rafael observou o enfeite gasto. Tinha valor zero em dinheiro, mas valia tudo em significado. É bonita, ele disse sinceramente. Helena sorriu através das lágrimas. Você é a primeira pessoa que entende isso. Todo mundo acha bobagem. Sentimentalismo barato. Não é bobagem. É memória. É amor. Ela olhou para ele com gratidão. Como você consegue dizer sempre a coisa certa? Não consigo. Só falo o que penso. Helena guardou a estrela novamente com cuidado. Ficaram mais alguns minutos em silêncio antes que o cansaço começasse a pesar sobre eles. Devia tentar dormir um pouco, Rafael sugeriu. Já passa da meia-noite. E você? Vou ficar acordado, manter o fogo aceso. Rafael, você não precisa... Eu sei, mas vou fazer mesmo assim. Helena não discutiu mais. Deitou-se no chão perto da lareira, usando a bolsa como travesseiro, a jaqueta de Rafael como cobertor. Em poucos minutos, o cansaço emocional a venceu, e ela adormeceu. Rafael ficou acordado, observando o fogo, ouvindo a respiração suave de Helena. Pensou em como a vida era estranha. Algumas horas atrás estava sozinho em sua oficina, planejando mais uma noite solitária de Natal. Agora estava em uma casa abandonada, cuidando de uma mulher que mal conhecia, sentindo uma conexão que não entendia completamente. Olhou para Helena dormindo. Mesmo no sono, havia tensão em seu rosto. Que tipo de vida ela tinha que fugir assim? Que tipo de pai causava essa dor em sua própria filha? Rafael alimentou o fogo mais uma vez e se acomodou contra a parede, permitindo-se fechar os olhos por alguns momentos. Mas permaneceu alerta, um guardião silencioso na noite escura. O amanhecer chegou devagar, filtrando luz pálida através das janelas empoeiradas da velha casa. Rafael havia adormecido encostado na parede em algum momento da madrugada, mas acordou com os primeiros raios de sol. O fogo na lareira
havia se reduzido a brasas mornas. Helena ainda dormia enrolada na jaqueta dele, o rosto mais relaxado do que estivera na noite anterior. Rafael se levantou silenciosamente, esticando os músculos doloridos, e saiu para a varanda. A manhã estava fresca e clara. Do alto da varanda podia ver a extensão da propriedade. Pastos que já foram verdejantes agora tomados por mato, cercas caídas, um celeiro ao longe com telhado parcialmente desabado. Mas ainda havia beleza ali. Uma beleza melancólica de algo que foi grande e agora descansava em silêncio. Estava observando a paisagem quando ouviu passos atrás de si. Helena apareceu na porta, ainda sonolenta, os cabelos desalinhados. "Bom dia", ela disse, a voz ainda rouca de sono. "Bom dia, dormiu bem?" Surpreendentemente, sim. Ela se aproximou, ficando ao lado dele. Fazia anos que não dormia tão bem. Ficaram ali parados, lado a lado, observando o sol nascendo sobre a fazenda abandonada. Havia algo pacífico naquele momento, uma quietude que nenhum dos dois queria quebrar. Foi o som de um motor na estrada que destruiu a paz. Helena ficou tensa imediatamente. "Alguém está vindo." Rafael olhou na direção do barulho. Um SUV preto e grande estava entrando pela passagem lateral, o mesmo caminho que eles haviam usado na noite anterior. O veículo parou em frente à casa e um homem desceu. Era um homem na casa dos 60 anos, alto, de porte imponente, vestindo roupas caras mesmo para uma manhã de fazenda. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e sua expressão era uma mistura de preocupação e irritação. "Esse é meu pai", Helena murmurou, e Rafael pôde sentir o medo em sua voz. O homem olhou para a varanda, viu Helena e depois Rafael ao lado dela. Sua expressão endureceu. "Helena", ele disse, a voz grave carregando autoridade. "O que você está fazendo aqui?" "Pai, Você desapareceu na noite de Natal, sem avisar, sem deixar recado. Você tem ideia da preocupação que causou?" Helena desceu os degraus lentamente. Rafael a seguiu, mantendo-se levemente atrás dela. Uma presença silenciosa de apoio. O pai de Helena olhou para Rafael pela primeira vez com atenção real. Seus olhos percorreram as roupas simples, as mãos manchadas de graxa, a postura de alguém que trabalha com as próprias mãos. "E quem é você?" perguntou com frieza. "Rafael Silva", ele respondeu calmamente. "Dei carona para Helena ontem à noite." "Carona." O homem repetiu a palavra como se fosse algo desagradável. "E achou apropriado passar a noite aqui com minha filha?" "Não foi assim", Helena interveio rapidamente. "Eu pedi para ele ficar. Não queria ficar sozinha." "Helena, vá para o carro. Vamos conversar em casa." "Não." A palavra saiu firme, surpreendendo todos os três. O pai de Helena piscou, claramente não acostumado a ser contrariado. "Como disse?" "Eu disse não, pai. Não vou voltar. Não agora. Curtam o vídeo e comentem de onde estão assistindo essa história. Não seja ridícula. Você não pode ficar aqui. Esta casa está em ruínas." "É minha casa", Helena disse, a voz ganhando força. "A vovó deixou para mim. Sua avó deixou uma propriedade que não vale nada. Um pedaço de terra no meio do nada. Você tem responsabilidades, compromissos. Compromissos que você criou. Responsabilidades que você inventou para me manter presa." O pai de Helena deu um passo à frente, ignorando Rafael completamente. "Você está sendo emocional. Irracional." "Como sempre." Foi essa frase que fez algo estalar em Helena. Rafael viu quando aconteceu, quando anos de submissão e dúvidas sobre si mesma se transformaram em determinação. "Não, pai. Pela primeira vez na vida, estou sendo racional. Racional o suficiente para perceber que nunca vou ser o que você quer que eu seja. E cansada o suficiente para parar de tentar. Helena, você nunca me viu, pai. Nunca quis me conhecer de verdade. Só queria uma versão de mim que se encaixasse nos seus planos. Que continuasse seu legado. Que nunca questionasse, nunca desafiasse, nunca fosse nada além de uma extensão sua." O homem ficou em silêncio, sua mandíbula trabalhando. Rafael percebeu que ele não estava acostumado a ser confrontado, especialmente não pela própria filha. "E você acha que ficar aqui vai resolver alguma coisa?" O pai finalmente disse. "Brincar de fazendeira com esta casa caindo aos pedaços? Não sei o que vai resolver,
mas sei que preciso tentar descobrir quem eu sou, sem você me dizendo o tempo todo quem devo ser. O pai de Helena olhou para Rafael novamente, e havia algo diferente em seus olhos agora. Desprezo. E esse aí tem algo a ver com sua súbita rebeldia? Esse aí tem nome, Rafael disse calmamente. E não tenho nada a ver. Apenas ofereci ajuda quando ela precisava. Ajuda. O homem riu sem humor. Quanto ela te prometeu pagar? Não prometeu nada, e não aceitaria se prometesse. O pai de Helena tirou a carteira do bolso, sacou algumas notas. Todo mundo tem um preço. Quanto quer para ir embora e esquecer que conheceu minha filha? Rafael sentiu raiva pela primeira vez desde que o homem havia chegado. Não por si mesmo, mas por Helena. Por ter que crescer com um pai que acreditava que tudo e todos podiam ser comprados. Guarde seu dinheiro, Rafael disse, sua voz baixa, mas firme. Não vim aqui por pagamento. Vim porque sua filha estava sozinha em uma estrada na noite de Natal. Vim porque qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Qualquer pessoa decente não passaria a noite com uma mulher comprometida. Comprometida? Helena repetiu, sua voz subindo. Eu não estou comprometida com ninguém. Você está noiva de Rodrigo há 2 meses. Você me noivou com Rodrigo. Eu nunca concordei. Nunca quis. Rodrigo é perfeito para você. Família respeitável, negócios sólidos. Rodrigo é perfeito para seus negócios, pai. Não para mim. O homem respirou fundo, claramente tentando manter a compostura. Estou perdendo a paciência, Helena. Entre no carro. Agora. Não. Você está fazendo uma cena, comportando-se como criança. Estou tomando uma decisão, como adulta. Rafael observou a cena em silêncio. Parte dele queria intervir, defender Helena mais ativamente. Mas sabia que isso era algo que ela precisava fazer sozinha. Confrontar o pai, estabelecer limites, reivindicar sua própria vida. O pai de Helena olhou para ela por um longo momento, e Rafael viu quando a estratégia dele mudou. A rigidez se suavizou ligeiramente, a voz ficou mais controlada. Helena, filha, sei que você está confusa, sei que às vezes sou duro demais, mas é apenas porque quero o melhor para você. O melhor segundo você, pai, não segundo eu. Você é jovem. Não sabe o que quer ainda. Tenho 28 anos. Sei exatamente o que não quero. E o que não quer? Não quero viver a vida que você planejou. Não quero me casar com alguém que você escolheu. Não quero continuar fingindo ser alguém que não sou. O pai ficou em silêncio estudando a filha. Rafael percebeu que o homem estava recalculando, procurando outro ângulo de ataque. E o que vai fazer então? Ficar aqui nesta casa abandonada? Viver de quê? Não sei ainda. Mas vou descobrir. Você não sabe fazer nada prático, Helena. Sempre foi protegida, sempre teve tudo nas mãos. Rafael viu Helena vacilar ligeiramente. Era verdade, e ambos sabiam disso. Mas então ela se endireitou novamente. Então vou aprender. As pessoas aprendem, pai, mudam, crescem. O homem balançou a cabeça, resignado. Você vai se arrepender. Quando o dinheiro acabar, quando a realidade bater, vai perceber que estava errada. Talvez. Mas pelo menos vai ser meu erro. Minha escolha. O pai olhou para Rafael mais uma vez. E você? Vai ficar aqui bancando o Cavaleiro Salvador? Vou fazer o que for certo, Rafael respondeu simplesmente. O homem riu com amargura. Nobre? Vamos ver quanto tempo dura essa nobreza quando não tiver nada a ganhar. Ele caminhou de volta para o SUV, mas parou antes de entrar. Helena, quando você cansar dessa fantasia, saiba que a porta de casa está aberta. Mas apenas se vier sozinha e pronta para assumir suas responsabilidades. Não vou voltar, pai. O homem entrou no veículo e partiu, levantando poeira na estrada de terra. Helena ficou parada, observando até que o carro desaparecesse completamente. Então suas pernas falharam. Rafael a segurou antes que caísse, guiando-a para sentar nos degraus da varanda. Ela tremia, não de frio, mas da descarga de adrenalina. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Helena assentiu, mas lágrimas começaram a cair. As lágrimas de Helena não eram de tristeza, mas de libertação. Anos de tensão acumulada finalmente encontrando saída. Rafael sentou-se ao lado dela nos degraus, não tentando consolá-la com palavras vazias, apenas estando presente.
Quando o choro finalmente diminuiu, Helena limpou o rosto com as costas da mão. Desculpa, ela murmurou. Pelo quê? Por te colocar nessa situação. Por fazer você ficar aqui. Por tudo. Você não me forçou a nada. Eu escolhi ficar. Helena olhou para ele, os olhos ainda vermelhos. Por quê? Você mal me conhece. Rafael pensou na pergunta. Era a mesma que ela havia feito na noite anterior, mas agora tinha peso diferente. Porque vi alguém na estrada precisando de ajuda, ele disse finalmente. E porque reconheci algo em você que eu também tenho. O quê? A vontade de ser livre, de ser honesto, de não viver mentindo sobre quem realmente é. Helena assentiu lentamente. Ficaram sentados em silêncio por alguns minutos antes que ela falasse novamente. Rafael, o que eu faço agora? O que você quer fazer? Não sei, nunca pensei além de sair. Nunca planejei o que viria depois. Rafael olhou para a fazenda ao redor deles. Esta propriedade é realmente sua? É. Minha avó deixou tudo no meu nome. Meu pai tentou contestar o testamento, mas não conseguiu. Então você tem um lugar, é um começo. Um lugar em ruínas, sem água, sem luz, sem nada funcionando. Essas coisas podem ser consertadas. Helena olhou para ele com surpresa. Você está sugerindo que eu fique aqui de verdade? Estou dizendo que você tem opções. Esta fazenda pode não parecer muito agora, mas é sua. Ninguém pode tirar isso de você. Mas eu não sei fazer nada. Meu pai estava certo sobre isso. Fui criada em apartamento de luxo, com empregados fazendo tudo. Não sei cozinhar, não sei consertar coisas, não sei trabalhar na terra. Todo mundo começa sem saber. Depois aprende. E se eu não conseguir? Então pelo menos tentou. É melhor que nunca ter tentado. Helena ficou olhando para a propriedade, processando as palavras dele. Rafael podia ver a batalha acontecendo em sua mente. Medo versus esperança. Dúvida versus possibilidade. Você me ajudaria? Ela perguntou de repente. Como? A começar. A entender o que precisa ser feito. Não sei. Só não quero fazer isso sozinha. Rafael hesitou. Não porque não quisesse ajudar, mas porque sabia que se envolver mais significava complicações. Significava comprometimento. Significava abrir espaço em sua vida cuidadosamente organizada para o caos de outra pessoa. Mas quando olhou para Helena, para a esperança frágil em seus olhos, soube que não podia recusar. Posso ajudar, disse finalmente. Mas tem condições. Quais? Primeira, você precisa realmente querer isso. Não pode ser só raiva do seu pai ou rebeldia temporária. Tem que ser decisão real. É decisão real. Segunda, você vai ter que trabalhar. De verdade. Sujar as mãos, suar, se cansar. Não vai ser glamuroso. Entendo. Terceira, se em algum momento você decidir que não é isso que quer, tudo bem. Mas seja honesta. Comigo e com você mesma. Helena estendeu a mão. Combinado. Rafael apertou a mão dela, selando o acordo. Os dias seguintes foram intensos. Rafael voltava à fazenda todas as manhãs depois de abrir a oficina por algumas horas. Trazia ferramentas, materiais, conhecimento. Começaram pelo básico, restaurar a energia elétrica. Rafael identificou o problema no quadro de distribuição, trocou fusíveis queimados, refez conexões oxidadas. Quando as luzes finalmente acenderam, Helena deu um grito de alegria. Funciona! Ela exclamou, acionando o interruptor repetidamente como criança maravilhada. Rafael sorriu. Primeira vitória. Em seguida vieram os canos. O sistema de água estava comprometido em vários pontos. Rafael ensinou Helena a identificar vazamentos, a fechar registros, a usar ferramentas básicas de encanamento. Segura aqui, ele instruiu, mostrando como usar a chave de grifo. Não precisa força, precisa técnica. Helena tentou, errando várias vezes antes de acertar. Quando finalmente conseguiu apertar a conexão corretamente, olhou para Rafael com orgulho. Consegui. Conseguiu, ele confirmou. Trabalhavam durante o dia, e à noite Helena preparava jantares simples no fogão, a lenha que Rafael havia consertado. A comida não era sofisticada, mas era feita com esforço genuíno. Desculpa se ficou ruim, ela disse na primeira noite, servindo arroz meio queimado e frango seco. Está bom,
Rafael mentiu gentilmente. E vai melhorar com a prática. E melhorou. Cada noite a comida ficava um pouco mais comestível. Cada dia Helena ficava um pouco mais confiante. Rafael percebeu mudanças nela. A tensão constante que carregava nos ombros começou a suavizar. O jeito como falava ficou mais firme. Até sua aparência mudou. Sem maquiagem, com roupas simples de trabalho, cabelos presos em rabo de cavalo prático, ela parecia mais real. Mais ela mesma. Sabe o que é engraçado? Helena disse uma noite enquanto jantavam na varanda. Nunca trabalhei tão duro na vida. Nunca fiquei tão cansada. Mas também nunca me senti tão viva. Porque é trabalho honesto, Rafael respondeu. Você vê resultado direto do seu esforço. Não tem fingimento nisso. É tão diferente do mundo onde cresci. Lá tudo era sobre aparências, sobre o que as pessoas pensavam. Aqui, ela gesticulou para a fazenda. Aqui tanto faz o que alguém pensa. Ou funciona ou não funciona. É mais simples assim. É. Helena olhou para ele. Você é mais simples assim. Mais honesto que qualquer pessoa que conheci. Rafael ficou desconfortável com o elogio. Só faço o que sei fazer. Exatamente. Você é genuíno, não tenta ser mais do que é, não finge nada. Houve um momento de silêncio confortável. Então, Helena falou de novo. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você sente falta de ter alguém? De não estar sozinho? A pergunta o pegou desprevenido. Às vezes. Mas aprendi que solidão não é sobre estar fisicamente sozinho. É sobre não ter ninguém que te entenda de verdade. E você se sente assim? Não entendido? Me sentia. Antes. Antes de quê? Rafael olhou para ela. Antes de conhecer alguém que entende o que é querer ser livre para ser você mesmo. Os olhos de Helena se encontraram com os dele, e algo passou entre eles. Não era só amizade. Não era só gratidão. Era reconhecimento, conexão. Duas pessoas solitárias que de repente não estavam mais tão sozinhas. Rafael... Helena começou, mas foi interrompida por luzes de carro na entrada. Ambos ficaram tensos. Era tarde, quase 9 da noite. Quem seria? Um carro parou em frente à casa. Um homem jovem desceu bem vestido com aquela confiança que vem de quem nunca precisou lutar por nada. Rodrigo, Helena murmurou, reconhecendo o noivo que nunca havia escolhido. O homem se aproximou com um sorriso confiante. Helena, querida, seu pai me contou onde estava. Vim te buscar. Não pedi para vir. Claro que não. Mas você precisa voltar. As pessoas estão falando. Precisamos controlar os danos. Danos? Helena repetiu, sua voz ficando fria. Sim. Você desaparecendo assim, vindo para este lugar. Não fica bem. Rafael observou a interação em silêncio. Rodrigo nem havia olhado para ele ainda, como se ele fosse parte da mobília. Não me importa como fica. Helena disse. Mas deveria. Pensa na nossa família, na empresa, nas pessoas que dependem de nós. Que dependem de você e do meu pai, não de mim. Rodrigo finalmente percebeu Rafael. E quem é esse? Rafael, um amigo. Amigo. Rodrigo sorriu com condescendência. Helena, vamos parar com essa brincadeira. Volta comigo agora e esquecemos tudo isso. Não é brincadeira, Rodrigo, e não vou voltar. A máscara de confiança começou a rachar. Você está me envergonhando, nos envergonhando. Então se sinta livre para romper o noivado que você inventou. Helena, vai embora, Rodrigo. Não te quero aqui. O homem olhou para Rafael, procurando alguém para culpar. Isso é culpa sua. Você colocou ideias na cabeça dela. Eu não coloquei nada, Rafael respondeu calmamente. Só ajudei ela a ter coragem de escutar as próprias ideias. Rodrigo deu um passo ameaçador na direção de Rafael, mas Helena se colocou entre eles. Sai daqui, Rodrigo, agora. Por fim, vendo que não conseguiria nada, Rodrigo voltou para o carro. Você vai se arrepender, Helena. Vai perceber que jogou tudo fora. Depois que ele partiu, Helena se virou para Rafael. Obrigada. Pelo quê? Por me deixar lutar minhas próprias batalhas. Rafael assentiu. São suas batalhas. Eu só estou aqui para apoiar. 2 semanas haviam se passado desde a visita de Rodrigo. A fazenda continuava em processo de recuperação,
mas agora havia vida nela novamente. As luzes funcionavam, a água corria, a casa estava limpa e habitável. Helena havia se estabelecido completamente, transformando o lugar em seu verdadeiro lar. Rafael chegou naquela manhã de sábado encontrando Helena na cozinha, preparando café. Ela usava roupas simples de trabalho, os cabelos presos, e havia uma leveza nela que não existia quando se conheceram. "Bom dia", ela cumprimentou com um sorriso. "Fiz café do jeito que você gosta. Forte e sem açúcar", Rafael disse, aceitando a caneca. "Você aprendeu rápido." "Tive um bom professor." Sentaram-se à mesa da cozinha, agora restaurada, e Rafael percebeu que Helena estava diferente, mais pensativa. "Aconteceu alguma coisa?" ele perguntou. "Na verdade, sim. Estive pensando muito nos últimos dias sobre o que fazer com este lugar. E quero transformá-lo em algo produtivo. Não só morar aqui, mas fazer algo que tenha propósito." Rafael assentiu, incentivando-a a continuar. Estava pensando em plantar, nada muito grande no começo, talvez hortaliças, algumas frutas, produtos orgânicos. Há mercado para isso na cidade. "É uma boa ideia, a terra aqui é boa. Mas não sei nada sobre agricultura, não sei por onde começar." "Conhece alguém que sabe?" Rafael disse com um pequeno sorriso. "Meu avô tinha uma horta. Me ensinou o básico quando eu era criança." Os olhos de Helena se iluminaram. "Você me ensinaria?" "Claro, mas vai precisar de mais do que eu. Vai precisar de ajuda profissional, equipamento adequado, planejamento." "Eu sei, e tenho dinheiro guardado. Não muito, mas o suficiente para começar pequeno." Rafael ficou impressionado. Helena realmente estava pensando nisso seriamente. Não era fantasia ou rebeldia temporária, era plano real. "Então vamos começar", ele disse. Passaram a manhã caminhando pela propriedade, Rafael avaliando o solo, identificando áreas melhores para plantio, explicando sobre drenagem e exposição solar. Helena anotava tudo em um caderno velho que havia encontrado na casa. "Aqui seria bom para tomates." Rafael apontou para uma área específica. "Solo bem drenado, sol direto a maior parte do dia." "E aqui?" Helena perguntou sobre outro trecho. "Verduras de folha, alface, couve, rúcula. Precisa de menos sol direto." Enquanto caminhavam, Rafael percebeu como a propriedade ainda tinha potencial. Décadas de abandono não haviam destruído completamente o que havia sido construído antes. Só precisava de cuidado, atenção, trabalho. Pararam sob uma árvore grande no centro da propriedade. Era um ipê antigo, seus galhos se estendendo como braços protetores. "Minha avó plantou esta árvore quando meu avô morreu", Helena disse, tocando o tronco com reverência. Ela dizia que enquanto o ipê vivesse, a fazenda teria alma. Rafael olhou para a árvore. Era majestosa, forte, sobrevivente. Sua avó era sábia. Era. "Gostaria que você a tivesse conhecido. Acho que ela teria gostado de você." "Por quê?" "Porque você entende que as coisas mais importantes não têm preço, que valor não é o mesmo que custo." Sentaram-se sob a sombra da árvore e Helena tirou algo da bolsa. A estrela de tecido que pertencera à sua mãe. "Ainda carrega isso?" Rafael perguntou. "Sempre. É minha lembrança de que nem tudo pode ser comprado ou vendido." Ela olhou para o enfeite por um momento, depois para Rafael. "Sabe o que percebi? Quando conheci você, estava literalmente perdida. Parada em uma estrada sem saber para onde ir. E você apareceu. Apareci por acaso. Será? Às vezes acho que as coisas acontecem por razão. Que encontramos as pessoas certas nos momentos certos." Rafael ficou desconfortável com a direção da conversa. "Helena, não, deixa eu falar. Preciso dizer isso." Ela respirou fundo. "Você mudou minha vida, Rafael. Em 2 semanas, me mostrou mais sobre quem eu sou do que 28 anos no mundo onde cresci. Você fez isso sozinha. Eu só ajudei. Você foi mais que ajuda. Foi exemplo. Foi honestidade. Ela hesitou. Foi tudo o que eu não sabia que estava procurando." O coração de Rafael acelerou. Ele sabia o que estava acontecendo. Sentia também, mas tinha medo de nomear, de tornar real. "Helena, você passou por muita coisa, mudanças grandes. Às vezes,
Confundimos gratidão com... Com o quê? Com amor? A palavra ficou suspensa entre eles. Rafael não respondeu. Porque é isso que sinto, Helena continuou, sua voz firme apesar do tremor. Não é gratidão. Não é confusão. É amor. Simples e honesto como tudo sobre você. Rafael olhou para ela, vendo a vulnerabilidade e coragem em seus olhos. Helena, nossos mundos são muito diferentes. Eram, mas eu deixei meu mundo. Escolhi este. E se você se arrepender, se um dia quiser voltar? Não vou querer. Pela primeira vez na vida sei exatamente onde quero estar. Onde? Aqui. Com você. Rafael ficou em silêncio, lutando com emoções que mantinha guardadas há anos. Medo de se machucar. Medo de não ser suficiente. Medo de que felicidade fosse temporária. Não sou homem rico, disse finalmente. Não posso te dar luxos ou viagens ou qualquer coisa que estava acostumada. Não quero luxos, quero honestidade, quero parceria, quero alguém que me veja de verdade. E se eu te decepcionar? Então me decepciona, mas pelo menos tentamos. Rafael olhou para ela. Realmente olhou. Viu não a herdeira assustada da noite de Natal, mas a mulher forte que ela havia se tornado. Viu alguém disposta a lutar por seus sonhos. Alguém corajosa o suficiente para amar. Eu também sinto, ele admitiu finalmente. Desde aquela primeira noite, algo mudou em mim. Helena sorriu, lágrimas se formando em seus olhos. Então não luta contra isso. Deixa acontecer. Rafael a puxou para perto e pela primeira vez se permitiu acreditar que talvez merecesse ser feliz, que talvez duas pessoas solitárias pudessem encontrar lar uma na outra. Se beijaram ali sob o ipê que guardava a alma da fazenda, enquanto o sol filtrava através das folhas, criando padrões de luz e sombra. Quando se separaram, Rafael tocou o rosto de Helena gentilmente. Vamos tentar, então, mas do nosso jeito, sem pressa, sem pressão. Do nosso jeito, ela concordou. Passaram o resto do dia planejando juntos, não apenas a fazenda, mas a vida que queriam construir. Helena falou sobre expandir a produção eventualmente, talvez criar galinhas, ter uma pequena loja na propriedade. Rafael sugeriu construir uma oficina ali também, para poder trabalhar mais perto. Poderíamos fazer isso funcionar, Helena disse, enquanto o sol começava a se pôr. De verdade. Podemos, Rafael concordou. Não vai ser fácil. As melhores coisas nunca são. Caminharam de volta para a casa de mãos dadas. Na varanda, Helena parou e olhou para a propriedade que agora era verdadeiramente sua. Sabe o que minha mãe dizia sobre a estrela? Ela perguntou, tocando o bolso onde guardava o enfeite. O quê? Que ela nos guiava de volta para casa, e eu sempre pensei que casa era um lugar físico, um endereço. E agora? Agora sei que casa é onde você pode ser você mesmo, onde é aceito, onde é amado pelo que é, não pelo que tem ou pelo que pode se tornar. Rafael a puxou para perto. Então bem-vinda ao lar. Helena descansou a cabeça em seu ombro e ficaram ali observando as estrelas começarem a aparecer no céu que escurecia. Rafael? Sim. Obrigada por parar naquela noite, por me ajudar, por ficar. Obrigado você por me lembrar que solidão é escolha e que sempre podemos escolher diferente. Escolhemos bem? Rafael beijou o topo da cabeça dela. Escolhemos perfeitamente. A noite caiu completamente sobre a fazenda Santa Rita, mas pela primeira vez em anos não era uma escuridão vazia. Era cheia de promessas, de possibilidades, de futuros ainda não escritos, mas já sonhados. E enquanto Rafael e Helena permaneciam juntos na varanda, dois estranhos que se tornaram família, a estrela de tecido guardada no bolso de Helena parecia brilhar com luz própria, cumprindo finalmente sua promessa de guiá-los para casa. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like e comente o que achou. Suas interações nos ajudam a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Até a próxima!